Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Uma das partidas mais bonitas do Norway Chess, se não a mais bonita, aconteceu nessa penúltima rodada entre Gukesh, o campeão mundial, e Wei Yi, o super grande mestre chinês, meus amigos. Dois pesos pesados, dois dos melhores jogadores do mundo, e a gente vai ver uma partida realmente interessante que começa com o peão do rei aqui pelo Gukesh. Temos aqui E5, cavalo vem para F3, cavalo em F6, a defesa Petrov. Já me interessa essa partida, que eu gosto bastante dessa. Depois que o Nepo ganhou o torneio de candidatos jogando ganhou várias partidas de negras jogando a Petrov, né? A gente é uma abertura que me chamou muito a atenção. Já chamava antes, e depois que o Nepo aprimorou uma defesa que era conhecida por ser de empate e tudo mais, ficou mais interessante. Cavalo por E5 foi jogado, Gukesh não foge à luta, não tenta transformar essa abertura numa 4 cavalos ou qualquer outra coisa. Segue com o cavalo toma, D6 foi jogado, cavalo volta. E cavalo por E4, Wei Yi recupera material. Cavalo C3 foi jogado. Eu gosto muito de jogar cavalo F6 aqui de negras e deixo esse peão aqui em D6 bastante tempo. Demoro muito para jogar ele D5 aqui. Para controlar essa casa de E5, é uma das maneiras de jogar essa posição, lance teórico também. Mas aqui o Wei Yi prefere ir para a linha mais jogada, que é cavalo toma, peão toma e bispo em E7. Peão de D toma, jogado aqui pelo Gukesh. E bispo em E7 preparando para colocar o rei em segurança. Bispo já chega para o jogo, bispo E3 foi jogado, Roque coloca o rei em segurança e o Gukesh joga dama D3. Vai para essa linha onde não está muito claro se ele vai querer fazer o Roque ou o grande Roque. Tudo leva a crer que ele vai querer fazer o grande roque aqui. O Wei Yi segue com o lance cavalo D7. E agora gran roque jogado, meus amigos. Roques em alas opostas. Vamos ter uma partida bem agressiva pela frente. Cavalo C5 ataca a dama. O Gukesh mantém as peças no jogo. Poderia ir para o bottom draw. Aqui você já pode trocar tudo, né? Ir para o bottom draw, empate chatão. Vai dar 100% de precisão para todo mundo, né? E já pode dar as mãos e vai empatar. Então não, nada disso. O Gukesh segue mais dinâmico. Dama C4. Coloca já uma pressão, coloca um incômodo, uma ameaça. Bispo E6 foi jogado pelo Wei Yi, não dando tempo de capturar aqui o cavalo. E a partida segue com o lance dama em F4. Existe essa ameaça. O peão tá cravado. D5 foi jogado. O bispo agora protege o cavalo, né? Boa saída aqui do Wei Yi. E o Gukesh segue com o lance cavalo D4. A luta tá intensa já logo no começo da partida. Lance 12. E a gente já tá vendo agressão para todo lado. Bispo atacado. Bispo D6 foi jogado. O Wei Yi continua com esses lances intermediários. Dama vem para F3 e aqui dama D7. Conecta as torres e traz mais uma proteção para E6. Gukesh joga com H3, prometendo tempestade de peões na ala do rei. C6 foi jogado, prometendo tempestade de peões na ala da dama. O tom da partida foi colocado, tom agressivo, G4 sem perder tempo. F5 jogado pelo chinês, contra-atacando na própria ala do rei. Aqui, na verdade, é um lance que parece mais de ataque, mas ao mesmo tempo é uma tentativa de defesa, né? Não deixar o Gukesh progredir. E o Gukesh segue com o lance G5 aqui, ganhando mais espaço na ala do rei, mas não abriu a coluna G, não abriu linhas. Aqui também seria possível jogar de outras maneiras. Por exemplo, cavalo por E6, dama por E6, jogar um C4 de repente, ou enfim, já a posição começa a ficar difícil, né, de achar bons lances. O Gukesh segue com G5, F4 foi jogado pelo Wei Yi, cara, é uma pancada atrás da outra. Bispo atacado agora volta para casa de D2 e o Wei Yi poderia jogar esse lance cavalo E4, que é bem agressivo. Ele acaba jogando aqui o lance torre de A em E8, tudo bem, trazendo a última peça que não estava jogando para o jogo. E o Gukesh joga com torre G1, preparando esse ataque aí na ala do rei. Por enquanto o peão de H3 está protegido e o peão quer disparar. Bispo em F5 foi jogado pelo Wei Yi, permitindo aqui ao Gukesh dar uma aliviada um pouco aqui na posição, né? Notem que tomar o peão aqui de H3 não faria muito sentido aqui, porque a dama, né, o peão tá protegido aqui várias vezes, tá? Então aqui bispo F5 foi jogado, mas que mais poderia jogar aqui nessa posição? Cavalo E4 de novo, parece ser um lance que colocaria mais atividade aqui para as peças das pretas, né? E começar de repente um ataque aqui na ala da dama. O problema é quem tá atacando primeiro aqui, já leva um G6, a posição é muito difícil.
Mas bispo F5 foi a escolha do chinês. E o Gukesh segue com cavalo toma, dama toma e joga o C4 aqui, lance dinâmico. Aproveitando que a dama foi desviada da defesa do bispo, o Gukesh já joga esse lance, que ao mesmo tempo visa ganhar espaço para esse bispo, ganha espaço para esse bispo e ganha atividade para a torre. Um excelente lance. O Wei segue com cavalinho E4, o Gukesh joga bispo D3, crava o cavalo. Temos o lance dama em E5 agora aqui pelo Wei. É um lance que sai aqui da mira do bispo. E o Gukesh segue com o lance torre de D em E1. O cavalo continua cravado. Ele estava cravado por conta da dama aqui, agora está cravado por conta da dama lá. O Wei segue com o lance bispo C5, contra-atacando, batendo forte agora aqui no peão de F2. Gukesh segue com C por D5, meus amigos. O que está acontecendo aqui? O cavalo perdeu a base, perdeu o apoio. Não dá tempo de jogar um bispo por F2, por exemplo, por conta de torre por E4, salvando uma das torres com um tempo sobre a dama e vai salvar outra torre no futuro. Ou vai ganhar muito material. Por isso, nesse momento, o Wei segura aqui a posição, joga C por D5, mantém o peão de F2 atacado e o Gukesh investe um lance na defesa, joga a torre E2. O Wei faz as contas aqui, 40 minutos tem o Gukesh, 31 minutos tem o Wei. O Wei faz as contas aqui, ele poderia tentar abrir a posição com B5, ele poderia tentar um rei H8, ele poderia tentar um torre E6, dar mais flexibilidade para a torre, mas ele faz as contas e ele fala, cara, eu tô cravado, mas eu vou capturar em D2 atacando a dama. E vai para o lance cavalo por D2. E nessa posição, o Gukesh vai para uma sequência brilhante aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, brancas jogam aqui, vão para uma sequência muito, muito, muito bonita. E eu espero que você tenha encontrado, meus amigos, bispo por H7, lance brilhante aqui do Gukesh, né? Porque aqui o que está acontecendo? Olha aí, se rei por bispo, você que está com a dama, você quer muito capturar essa dama, mas a sua dama também está atacada. Então você joga a dama em H5 com cheque e depois está livre para capturar aqui a dama e depois vai capturar o cavalo e vai ficar numa situação de superioridade, não apenas material, mas também posicional. Dama contra duas torres, ok, dá meio pau a pau, duas torres ligeiramente melhores. Torre melhor do que o bispo. E aqui 5 peões para as pretas, 6 peões para as brancas. Brancas melhores, né? Fora o ataque aqui para cima do rei exposto. Então, um lance fantástico. Mas o Wei não facilita as coisas. Olha essa defesa do Wei. O Wei segue com rei H8. Uau! Mantendo a dama aqui atacada. Não dá mais para sair com cheque. Se você tomar a dama, cai a própria dama. Gukesh segue com o lance torre por cavalo. Permitindo agora rei por bispo. E aqui então o Gukesh tem uma peça a menos. Meus amigos. E agora? Será que deu ruim? Não, o Gukesh já tinha calculado tudo. Segue ao toque. Torre por D5 foi jogada, a sequência longa do Gukesh. A gente até viu. Eu, quando eu vi a posição, falei, bispo por H7. Mas depois eu fiquei. Depois já não sabia mais, né? Depois que ele jogou o rei H8 ali e tal. Falei, e agora? O Gukesh não, ele já tinha, claro, calculado tudo. Aqui, dama em E2 foi jogado pelo Wei, devolvendo material, mas querendo trocar aqui as damas. Afinal de contas, esse rei está sofrendo todo tipo de ataque. O Gukesh só tem um lance bom nessa posição, é G6 com cheque. Uau, as peças estão ganhando mobilidade, o ataque está chegando. Wei coloca o rei em segurança com o rei G8 e aqui o Gukesh só tem um lance bom, cara. Somente um lance pode dar uma vantagem para as brancas, porque esse lance aqui é seguro, vai. Esse lance aqui provavelmente vai empatar, você ainda vai ter que... Brancas tem um peão a mais, mas vai ter que lidar com um peão passado. Tudo bem, esse peão aqui incomoda bastante, tem bastante luta, as pretas podem sonhar com um empate aqui, né? Mas o Gukesh não quer dar nenhuma chance. Segue com o lance dama B3, meus amigos. Que sequência bonita do Gukesh. Vai jogando com uma peça a menos. Mas agora o bispo tá atacado e todo tipo de ataque descoberto tá vindo. E até mesmo sequência de mate se não tomar cuidado. Aqui, por exemplo, vou defender o bispo, né? Aqui tá vindo torre em E5 diretamente atacando. Não dá para cobrir de torre, senão aqui você tá levando. E aqui então você vai capturar a dama e ficar com uma boa posição, né? Aqui, por exemplo, torre por E2 e o jogo poderia ir embora brancas com vantagem, né? Dama D5 e por aí vai.
Por isso, dama B3 exclama e a partida seguiu com um lance brilhante aqui do Wei. Um lance espetacular aqui de defesa, que é o lance bispo em E3 com cheque. Uau, devolvendo o material para conseguir forçar a troca de damas. Caso aqui o Gukesh capturasse o bispo, o Wei conseguiria jogar dama por E3 com cheque, forçaria a troca de damas. E apesar da situação ser um peão a mais aqui para as brancas, as pretas podem sonhar com um empate, com muita luta, com um pequeno deslize ali do Gukesh. As pretas podem de repente, né, tem aquele peão passado e tudo mais, pode ter luta ainda. Por isso, lance sensacional, né? Agora, os computadores dizem que ainda melhor seria a torre aqui em E3, difícil de achar esse, né? Esse seria o melhor lance de todos, porque aqui não dá tempo de tomar agora o peão, por exemplo, porque você vai conseguir trocar aqui, forçar a troca de damas. E apesar dessa posição parecer melhor para as brancas, quem tá caindo no final das contas aqui é a torre, né? Cheque, qualquer lance. E as pretas têm uma posição vencedora. Então torre E3 seria o melhor lance de todos aqui nessa posição, porque protege a dama, tá atacando a dama. Não tem mais o lance torre E5, né? Não funciona mais. Aqui o único lance das brancas seria C3. Eu tenho minhas dúvidas se o Gukesh calculou essa linha toda. Aqui seria complicado, né? Mas ainda assim ele recuperaria o seu material. Eu creio que ele encontraria, né, essa situação. E aqui as pretas teriam que jogar o único lance da posição. Uns lances difíceis, né? Esse seria o único lance da posição. E com ideia aqui de desviar, né, a defesa da casa de E3. Mas aqui, enfim, a partida ia embora de uma maneira bem bagunçada, bem violenta. Ainda um pouco melhor aqui para as brancas, né? Então torre E3 aqui seria realmente um lance assim para transformar essa partida em algo ainda maior do que ela já está sendo, né? Mas o Wei vai pro lance bispo em E3, Gukesh não deixa essas trocas não. Segue com o lance rei B1, mantendo as peças no jogo, mantendo o bispo atacado e mais, mantendo a ameaça do cheque descoberto no ar. Rei H8 foi jogado e agora sim o Gukesh recupera material, peão toma. E aqui torre toma atacando a dama e o jogo segue. E aqui mais uma vez só tem um lance bom para as brancas. E não é dama por peão. Olha aí, peõezeiros de plantão, né? Quem é peãozeiro levanta a mão. Quem ia tomar aqui em B7? Fala a verdade, um teste da sinceridade aqui agora, hein? Todos nós, né? A maioria, né? Agora é o seguinte, Gukesh aqui é o campeão do mundo, né, meus amigos? Aqui ele vai pro fino do fino do fino. É o único lance da posição dama B4. Atacando aqui a torre, ganhando um tempo para continuar o ataque aqui para cima do Wei. A partida segue com o lance torre C8 e agora contra-atacando. E você fala, como é que isso pode ser melhor do que ter tomado o peão, né? Pois é, meus amigos. Aqui qual que é o problema, né? Só para desmistificar aqui essa história. Aqui torre G3 vai para um contra-jogo muito violento e dama B4 não permite esse contra-jogo, né? Porque faz as pretas terem que gastar um tempo. Aí esse lance seria um contra-jogo muito forte. Então, por isso que dama B4 agora foi jogado, né? A torre está atacada, a partida segue com torre C8 e agora sim, o Gukesh tem que se defender, joga com o lance torre C1, bela defesa, e aqui torre em E4 foi jogado pelo Wei, dama atacada, dama vem para casa de A5, não apenas ataca o peão, mas também dá reforço na casa de D8, rei G8 foi jogado B3, faz o profilático aqui, vai mostrando o domínio do jogo, o Gukesh, numa posição perigosa, né, cara? As pretas têm um peão passado aqui. E o lance jogado foi torre de E8. Será que não era o momento de disparar o peão? Na verdade, não. Tá vindo torre D8 com cheque. E aqui, depois das trocas, as pretas têm problemas já na posição. Teriam que voltar aqui a torre. E aí você vai jogar o rei lá pro canto. Vai pra cima do rei, né? Vai expor aqui completamente o rei. Tudo bem que esse peão é perigoso, mas a partida poderia ir embora dessa maneira. E aqui sim as brancas têm uma forte vantagem, porque seguram a casa de promoção do peão e tem o peão também disparando, né? Então a gente teria essa situação bastante complicada aqui. Vamos seguir um pouquinho mais só para mostrar aqui esse dama F8. Aqui vamos mostrar umas mentiras. Aqui ameaçou promover, né? Aí aqui o rei defende a torre, ó. Rafa, para de mentir aí, tá ficando feio isso aí, tá muita mentira isso aí. Aí aqui promove, ó, duas damas. Aí aqui promove também, ó. Rafa, para de mentira, volta lá pra partida. Não, termina aí que eu quero ver esse mate. Aqui dama de F, o quê? Em C5. Aí que continuação mais mentirosa e absurda. Agora torre de 100 D6, aí seguida de sacrifício de dama. Se você não bateu o olho nessa posição aqui, encontrou essa sequência inteira, o xadrez não é pra você.
Que isso, Rafa? Todo mundo sai da sala, né? Muito bem, meus amigos. B3 foi jogado. Torre de em E8. O EI não permite. O EI calcula tudo isso em milésimos de segundo, né? Não, não. E joga o lance torre de E8. Ele viu que tá perigoso. Voltou à torre. O Cash segue com o lance dama por A7. Coleta madeira. Coloca no bolso. 2 peões a mais. Dama em E6 foi jogado. Dama D4, meus amigos. Tá caindo o peão de G6, é verdade, mas não é uma boa hora de capturar esse peão, porque aqui dama por F4, o Gukesh continua com 2 peões a mais e o rei aqui vai sofrer todo tipo de ataque agora com essa coluna G aberta. Por isso F3, o EI tenta esse contra-jogo, o Gukesh segue com o lance torre G5, que lance é esse, cara? Ele protege aqui o peão, mas esse peão tá disparando, calma, o peão ainda não vai a lugar nenhum. Dama em E4 foi jogado pelo EI, tentando remover a dama que é a defensora e também atacante do rei. Gukesh segue com dama toma e agora torre toma, mas depois de simplesmente torre F5, meus amigos, Wei, super GM chinês, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O que ele vai fazer aqui? Vamos colocar uma possível continuação? Ele quer defender o peão passado. Ele vai jogar com torre F8 aqui. Provavelmente a gente vai ter essas trocas. E isso aqui virou prioridade. Você teria que jogar esse lance aqui, é único. E aqui torre F4 faria a defesa desse peão. Qual é o problema? Brancas tem muito material a mais, né? Você poderia já rasgar um A4. Agora, dá para jogar ainda mais muitos e muitos lances, né? É que o Wei sabe o que vai acontecer. O Gukesh aqui com 2 peões a mais é um final que... né? Não tem muito que... Claro que, cara, dá trabalho dar mate, dá trabalho vencer aqui a partida e tal. Mas cedo ou tarde as brancas vão acabar conseguindo, né, coordenar aqui o rei junto com esses 3 peões. Esses peões provavelmente vão ser trocados e vai sobrar rei, 3 peões e torre contra rei, 1 peão e torre. Mas dá para jogar, viu? Mais uns 30 lances aqui, tranquilo. É que inevitavelmente as brancas vão acabar ganhando, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, meus amigos. Gukesh, 94,2% de precisão contra 89% do Wei. E aqui a gente teve lance brilhante. O Wei tava começando a gostar da partida, né? Tava vindo com as peças, atacando. E de repente o Gukesh me encontrou esse contra-jogo. É bem o estilo, né? Do Gukesh, aquela coisa do tipo... do ataque dinâmico, né? E da persistência e tudo mais. Conseguiu mandar esse bispo por H7 brilhante aqui, bela partida. Muito bem, e para finalizar o vídeo, bora jogar uma partidinha aqui no chess.com. Vamos nessa. Vamos colocar aqui em play. 10 minutinhos, vamos ver quem aparece. Bora nessa. Ricky. Ok. Tem fotinho de AI? Não, né? Não. Ele demora sempre a mesma coisa ou não? Não. Tomar cuidado, só alguns padrõezinhos, né? Que a gente presta atenção no começo do jogo, só para saber com quem tá lidando, né? Mas aqui aparentemente é bem idôneo. Estamos desenvolvendo aqui as peças. Eu sonho em jogar um E5. Ele claramente não vai permitir. Lances candidatos. Dama C7, cavalo E4, seguido de cavalo aqui. Para jogar um F6. Cavalo E8 também é um lance candidato. G6 é um lance interessante. Eu gosto mais desse. Eu já me livro desse incômodo de uma vez por todas e tento jogar E5. Talvez eu jogue um dama C7 antes. Muito bem, parou para pensar aqui o Rick. Não estava esperando esse lance. O lance do Petrosian aqui, hein? A gente vai buscar o contra-jogo. O lance do Petrosian. Ricky Reardon. 1500 de Blitz? Uau.
Não é muito comum, né? O puzzle dele tá bom, 2.900 para o rating de rápidas, mas o Blitz tá medonho, né, para o rating dele. Um Blitz, 1.500 é um rating altíssimo, tá? Mas eu digo assim, para 2.116, se é o técnico, dá uma bronca no cara. Fala, cara, o que tá acontecendo, né? Você pode chegar mais do que isso. 1.500 é um rating, olha, ele tá no 90, melhor que 95% das pessoas do mundo, tá? Então, se você é 1.500, parabéns. Você tá acima de 95% das pessoas do mundo. Você chegou onde pouca gente chegou, tá? Mas eu digo assim, não faz muito sentido o cara chegar em 2 e chegar porque onde ele tá no rápido, ele tá no 99 aqui, né, no percentual, no 99.9 do mundo já. Então é uma diferença muito grande, né, para o Blitz. Mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar. Jogou com D3 aqui. Eu vou seguir com a minha ideia do F6. Eu tô reforçando a casa de E5, tá? Por isso que eu joguei esse lance. Eu vou jogar de novo aqui. Vou reforçar de novo a casa de E5. Ele vai ter problema aqui se ele jogar esse lance, né? Depois de F6. É, ele vai ter que tomar. Eu vou jogar E5. Ele não tem como evitar o E5. Ah, ele vai ter que jogar D4 em algum momento. Vamos lá, ele vai ter que tomar aqui. Eu vou tomar de peão porque eu quero jogar E5. Eu já abro a coluna B, já dou mais atividade pro meu bispo. É isso. É assim que a gente tenta combater esse poderoso cavalo parafusado na casa de E5, né? A gente vai jogar E5 aqui. Foi pras trocas, não tinha outra. E ele vai ter que jogar D4 se ele quiser evitar o E5 aqui, né? Daí contra D4 eu tô pensando em jogar bispo E7. Pra poder ganhar essa casa de D6 pro cavalo aqui e colocar o meu cavalo em E4. Aí quem vai ter um cavalo eterno nessa partida sou eu aqui, né? Não é eterno, talvez não, mas... Se eu conseguir jogar isso aqui, talvez, né? Ah, esse é interessante, né? Me livrar do bispo de casas claras contra um D4. Acho que sim. Acho que A5 aqui é bom. Eu vou jogar A5 contra D4. Depois eu penso em jogar o bispo E7, cavalo D6. Ele tá passando a dama pro outro lado. Vai jogar dama H4? Eu poderia jogar um A5 aqui também, mas agora ele deixou eu jogar E5, né? E5... Não, agora eu vou jogar. Vamos pro... Ah, ele vai seguir com dama G3. Ele vai trocar e seguir com dama G3. Mas meu cavalo tá defendendo mate. Vambora. Meu bispo ganha agora atividade. E a gente tem um centro forte, né? Um centro bem forte. Que foi o que a gente tentou montar, jogando com o bispo aqui e a dama aqui. Por enquanto deu certo. Mas claro, é um centro fácil de ser atacado. Dama G3, por exemplo. Mas aí eu vou avançar o peão, né? Esse lance. Você quer jogar cavalo G5? Entendi. Eu já posso jogar aqui ou não? Posso, né? Tá defendido aqui pela torre, né? Não tem muito o que temer, não. Consegui o desenvolvimento aqui. Que aí já... Cavalo G5 já fica menos relevante, né? De repente, contra cavalo G5 eu jogo um H6. Faço ele voltar, daí cavalo F6, né? Cavalo F6 com cuidado. Talvez bispo H7 antes. Eu queria tirar o meu cavalo para poder limpar essa coluna aqui, para poder defender o peão, né? Se precisar no futuro. Mas tem avanço de peão chegando também, qualquer coisa. Vamos ver. Não tá muito claro como eu vou seguir aqui. Uma outra ideia é rotear o bispo para F6, né? E aí jogar com o cavalo aqui em F7, por exemplo. Ou lá pro outro lado, né? Começar um ataque na ala da dama. Também é uma ideia, né? Tentar estabilizar a ala do rei e soltar um braço na ala da dama. É um outro plano. É um outro plano viável aqui. Mas eu acho que eu gostei do bispo E7 com o bispo F6, viu? Ele veio pra essa ideia aí, é? Ok.
Ok. Tem um torre F4 daqui a pouco. Eu gosto da minha posição. Eu não sei se esse lance foi bom, viu? Ele criou uns buracos aqui agora, né? Aqui expôs, aqui expôs. Esse eu gosto, não. Tem esse ataque aqui, esse peão vai cair, né? Acho que agora minha posição ficou confortável. A gente tem 3 minutos a mais aqui. Quase 3 já, né? 3 agora. É, tá meio ruim pra ele, né? Não, tudo bem, ele quis. Mas aqui eu desdobrei os peões, tem um centro poderoso aqui, cara. Minha posição tá muito boa. Torre A1 é no-brainer, né? O lance que faz meio sem pensar. Seguido de bispo D1. Acho que é isso aqui que ele vai tentar fazer, né? Não? Nossa. Que lance diferente. Bom, vamos lá, vamos começar um ataque aqui. Não apenas estou atacando a dama, mas eu também estou reforçando essa casa central aqui, porque eu vou avançar, né? Se eu puder fazer isso tirando a dama daí, melhor. Se jogar dama G5, acho que torre F5, né? Só para jogar meio rápido. Se jogar dama G3, E4 agora. Bom, torre H5. Um pouco estranho, né? Não é muito ruim, não. Torre H5. É que eu vou ficar na mira do bispo dele, ele vai ter que voltar pra algum lugar. Tipo, ele vai ter que voltar pra F2. Não é bom, não. Deixa do jeito que tá. Eu acho que aqui é um pouquinho melhor, né? Fazer aquela manobra. Mas minha torre vai ficar presa agora. Tá. Muita calma nessa hora. Talvez começar esse ataque aqui. Porque ali tá estável, né? Meu centro tá estável. Não mexe ali. Mexe aqui. Pronto. Ele vai jogar A4 aqui. Ou vai jogar torre A1. Tô tentando manter os 3 minutos a mais aqui a cadência. Talvez tinha lance melhor, mas eu fiz um lance que não compromete minha ala do rei e deixa ele meio com... Tá difícil dele achar lance, entendeu? Tá mais fácil dele errar do que eu ter que achar o melhor lance. Acho que essa que é a sacada aqui. Mais fácil ele errar do que eu achar o lance campeão. E aqui eu vou jogar A4 no próximo. Peão toma torre F4, seguido de torre A4, eu inverto toda a lógica pro ataque lá. Ah, ele não permitiu. Mas... ele atacou aqui, aqui tá defendido, ali tá defendido, torre F4. Vamos lá, rápido aqui. Agora a gente vai tentar colocar 4 minutos de vantagem. A gente tá buscando a cadência. Porque aí é arremate. A gente tá buscando o arremate do relógio aqui. A estratégia do arremate do relógio. Você tá quase perdendo a dama, cara. Se é que você não perdeu. Você vai ter que entregar peão aqui pra não perder a dama, hein? Vai ter que jogar um C4, eu acho, no desespero já. Vai ter que jogar um C4 desesperado. E aí o que eu jogo? E4, né? E4 é forte, porque minha torre tá protegida pelo bispo. E eu posso depois jogar aqui atacando a dama, né? Contra C4 eu vou jogar E4 ao toque e aí ele vai panicar. Porque ele vai se esforçar absurdamente pra achar o lance C4, que eu acho que é o único. E aí eu vou rasgar um E4 ao toque e ele vai panicar. Ah, ele jogou esse. Tá. Tem alguns lances bons aqui. Primeira coisa, ele tá cravado. Nada pode ser feito. Bispo tá defendendo o cavalo, mas a torre também tá. Ou seja, eu posso, por exemplo, tomar aqui se eu quiser. Mas aí ele vai ter um contra-jogo aqui, pode ser chato. Eu posso simplesmente tomar e ameaçar avançar, né? Eu acho que já é suficiente. Ele vai jogar bispo A3. Então eu posso tomar com esse. Talvez seja o melhor. Aqui tá defendido. E aqui eu não dou chance de reação. Tô ameaçando avançar.
E ele jogou rápido porque ele jogou no desespero aqui já. Ele deu um ataque aqui descoberto para cima da minha torre. Foi bom o lance, também ao mesmo tempo ele mapeou bem aqui as possibilidades. Porque se eu jogar aqui agora, ele pode jogar um torre toma. Ok. E ele criou um contra-joguinho aqui, queira ou não, né? Foi bom o lance dele. Bem bolado. E agora, hein? Como prosseguir? Acho que o duplo não é um problema. Talvez eu queira colocar o cavalo ali logo, né? Deixa ele dar o duplo. Provavelmente ele vai trocar, dar o duplo aqui. Eu posso dar um cheque, tirar a dama, né? É isso. Vambora. Aqui eu já não sei se o lance é o melhor, mas a nossa vantagem de tempo caiu bastante. Eu acho importante trazer o cavalo pro jogo. Tô ameaçando o peão. Tenho o que? Um peão a mais. Eu devo estar com vantagem aqui, né? Vamos ver. Eu tô querendo jogar esse, mas eu tava vendo se ele não tinha esse. Não tem, não. Parece ok esse lance aqui. Porque eu ataco a dama e ataco o cavalo, né? Forço uma trocazinha aqui. Se ele quiser vir pra esse, eu acho que não vai funcionar. Eu tomo aqui, ele não tem um intermediário aí pra fazer valer esse lance, né? Aí eu ganho material. 3 minutos a mais quase, hein? Estamos conseguindo manter a cadência. Ele vai começar a entrar em pânico daqui a pouco. Peão atacado. Entrou em pânico, né? Abandonou porque não dá mais. Não falei que ele ia panicar? Não tem jeito, meus amigos. Vitória aqui para riba dele. Vamos ver aqui o relatório do chess.com. Bora lá. 74, 81. Tivemos uma precisão melhor. No final, os lances perderam um pouquinho a qualidade. Estava mais focado ali em achar algum lance, mas também jogar rápido. E, no entanto, eu tive um probleminha aqui, ó. Bispo F5 não foi bacana. Ele tinha E4 aqui direto. O que era melhor aqui? Cavalo em F6. Ok, mas até aqui bem equilibrado, né? A abertura foi bem jogadinha. Aí aqui vamos ver onde é que ele ficou mal. Ele achou o bom lance. Ah, esse foi ruim. Dama G5 aqui era bom. Colocando pressão aqui. Cavalo F6, cavalo H4. Não é uma linha fácil, né? Não é uma linha que você bate o olho assim. H3 achei que foi um pouco devagar aqui. Mas Dama G5 eu também não estava encontrando essa ideia. Aqui não era bom trazer a torre, jogar com Bispo D1, não. Era razoável. Era razoável. Acho que é o mais natural aqui, né? Aí aqui a gente veio com esse lance de torre. C4 era melhor. Aí repetiu aqui um pouquinho a posição. E aqui cavalo em F6 era bom. Esse A5 já não é tão bom, mas assim, tá equilibrado. Aí esse não foi bom. Levou um torre F4. C4 era melhor aqui. Aí eu ia jogar D3. Será que eu ia fazer blunder aqui? Não, era bom. Eu ia jogar E4. Era bom também. Era bom também. Era um dos melhores, se não o melhor. Legal, tava bem mapeado. Mas aí ele mandou esse, que foi bem jogado. Aí quando eu joguei esse, ele veio pro contra-jogo. O que eu tenho que jogar aqui? Dama E7. Aqui eu acho que eu errei cavalo F6, né? Ou não? Mas tá bom. Mantém a vantagem aqui. Aqui vai pras trocas. Dama E7 é melhor do que trocar a dama. Esse aqui ele não gostou. Aqui realmente... É o lance da preguiça, né? Você quer logo trocar a dama e dar seta. Que funcionou, né? Porque ele entrou em pânico, acabou jogando um lance que não faz nenhum sentido. Eu ainda pensei, será que ele tem uma torre? Tipo, se ele pudesse jogar uma torre na sétima, agora atacar 2 peças, mas nem isso, né? Aí então aqui realmente ele desesperou, né? Tá bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!